eu tô é com fome. Alô, alô. O banheiro é Ninguém onde? você volta? Hein? O banheiro você vai sair aqui. Gente, olha, essa proposta de discussão não é uma mesa, né? Ela nasce de um trabalho que a gente fez na SUPAD, Não, mas você não vai de uma quebrar. análise comparativa de como é que as instituições universitárias públicas no país se estruturam em termos de órgãos colegiados superiores. Né? De onde é que nasceu esse trabalho? Por que é que nós estamos fazendo? Eu vou até falar isso. Nós tivemos um novo estatuto, um novo regimento geral da universidade aprovado em 2009, né? Modificando o regimento de 2001, se não me engano, que por sua vez modificou um regimento de 1981. Ou seja, então periodicamente a universidade sente a necessidade de se reestruturar, de pensar na sua estrutura, né? E faz isso às vezes de uma forma mais global, às vezes de uma forma mais tímida, né? Mas sempre que ela faz isso, evidentemente que essa nova estrutura vai ter que ser implantada, vai ter que ser vivenciada, para a gente verificar até que ponto as coisas acontecem, né? No sentido com que eles foram pensados. Né? E o que nós temos acompanhado são várias reflexões, vários sinais de que nós temos uma estrutura de órgãos colegiados superiores pesada, cheia de conselho, com uma incompatibilidade entre coisas que um conselho faz e outro conselho faz, que os conselhos terminam ainda sobrecarregados com uma carga de tarefas muito cartoriais, muito burocráticas, que os conselhos não cumprem essa função de serem as instâncias para pensar estrategicamente, para pensar a universidade, etc. Então, desse conjunto de coisas que a gente ouve, nada sistematizado, nem produto de uma investigação, nasceu dessa ideia. Poxa, vamos ver como é que as outras universidades se estruturam em termos de conselhos, né? E é isso mais ou menos que a gente vai trazer aqui para dizer. Então a ideia não digamos assim, fazer nenhuma proposta, nem fazer nenhuma crítica, um pouco do que a gente vem falando. Né? Os conselhos superiores são órgãos de deliberação máxima, de definição de políticas institucionais. De alguma forma, esses conselhos concretizam essa ideia de uma gestão participativa, né, com envolvimento de diferentes unidades, de diferentes segmentos da universidade. Quer dizer, a composição deles é de alguma forma para dar representatividade às suas decisões. Né? Existe uma certa tensão entre a divisão de domínios sobre a gestão de cada conselho e a necessidade de integração dessas decisões, que configura um processo de governança articulado. Por exemplo, nós todos trabalhamos sob o princípio da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Mas os conselhos são separados, tem um que olha para o ensino, outro que olha para a pesquisa, extensão. Né? Então, como é que se dá essa articulação? Se você olha o conceito tem todo um objetivo de integrar, mas efetivamente o que é que o conceito faz em termos de integrar pesquisa, ensino e extensão? Né? Então temos preocupações também sobre o impacto desse número de atribuições, número de conselhos e de atribuições dos conselhos, sobre o ritmo dos processos, né, o ritmo de implantação das coisas, até que ponto essa estrutura também não termina sendo uma estrutura pesada, demorada, né? E as relações entre atribuições dos conselhos superiores e outras instâncias coletivas de decisão da universidade, né, e suas implicações para o processo de centralização e descentralização. O que é que está nos conselhos, podia estar em outras instâncias, porque na realidade nós temos instâncias coletivas, vão desde o curso, né, a unidade e até a organização superior. Né? Então como é que estão distribuídas essas decisões nesses diferentes níveis de instâncias decisórias? Então são coisas que estão por trás dessa... Então são questões muito complexas e efetivamente o levantamento é um levantamento muito simples, que não vai resolver isso, né? Mas apenas para dizer assim, poxa vida, como é que está isso em outras universidades? Né? Bom, a história é que esse marco regulatório atual ele foi aprovado em 2009, né? Em substituição ao estatuto aprovado em 2000. O diagnóstico feito naquela ocasião, em 2009, é de
de que havia lacunas no nosso estatuto, no nosso regimento. Por exemplo, não aparecia a figura dos colegiados de curso, que sempre existiu historicamente, né? E mesmo não existindo no estatuto, os colegiados continuaram existindo, não foram extintos, né? E mantiveram a regulação de 81. Foi avaliado como positivo o fato de, em 2000, ter existido os conselhos departamentais e as congregações das unidades passarem a lidar tanto com as questões acadêmicas como as questões administrativas. Então, essa avaliação de 2009 foi vista como uma coisa positiva, né? Hoje já existem, de alguma forma, certas críticas de que as congregações adensaram muito poder, né? E tudo passa das coisas mais simples, passa pelas congregações das faculdades, mas naquela época foi feita essa avaliação positiva, né? Outra avaliação é que a estrutura passada gerava uma polarização entre o CONSUNE, que lidava com aspectos administrativos, institucionais, e o CONCEP, que lidava com as políticas acadêmicas de ensino, etc. Então, eram dois mundos separados, né? O CONCEP, isso são avaliações feitas naquela ocasião que geraram o estatuto que nós temos hoje. O CONCEP era dividido em câmaras de ensino, pesquisa e extensão, e a avaliação é que ele era sobrecarregado de processos burocráticos, do cotidiano da gestão universitária, e que, por conseguinte, essa integração entre pesquisa, ensino e extensão não era feita no CONCEP. Cada câmara era processo de aluno, processo disso, processo daquilo e tudo mais, né? E que a criação do Conselho de Curadores em 2000, que de alguma forma submetia as contas da universidade ao crivo de representantes da sociedade, não avançava muito nessas relações da universidade com a sociedade, né? E que, por conseguinte, era preciso instâncias para ampliar essa relação da sociedade com o Estado e do governo com a universidade. Esse estatuto foi concebido por uma comissão dentro de foi chamado Conselho Instituinte, que era uma reunião de todos os conselhos, quer dizer, CONCEP e CONSUNE, né, que elaborou uma minuta, etc. e tal, né, e a partir da aprovação do estatuto, essa comissão trabalhou na consolidação de um conjunto vasto, imenso de resoluções, normas, que foram criadas de 95 a 98 para gerar o regimento geral da universidade. E esse é o marco regulatório que nós temos atualmente, que em termos de estrutura, né, nós temos como órgãos superiores de deliberação, um conselho universitário, um conselho superior de ensino, pesquisa e extensão, dois conselhos acadêmicos, um de ensino e outro de pesquisa e extensão, e uma assembleia universitária. Órgãos da administração central são a reitoria e os órgãos estruturantes, órgãos de ensino e pesquisa são as unidades e os órgãos complementares, foram extintos os órgãos suplementares. Passamos a ter um conselho de órgãos como um órgão superior de controle e fiscalização, que foi mantido o Conselho de Curadores, e foram criados conselhos consultivos, 3 conselhos consultivos, que é o Conselho Consultivo Social, o Conselho Consultivo de Aposentados, Eméritos e Ex-Alunos, e o Conselho Social da Vida Universitária, que é um conselho que existia já assim como uma câmara, como uma comissão dentro do CONSUNE. E ainda tem uma consultoria jurídica. Então, essa é a nossa estrutura. Esses conselhos de vida universitária, eu vou falar dele, né? Então, essa é a nossa estrutura atual, a macroestrutura, e vocês veem, então, a quantidade de órgãos colegiados, decisórios, né? Então, nós saímos daquela polarização CONSUNE e CONCEP, né? E o Conselho para uma estrutura bem mais complexa em termos de conselho, né? Então, só para vocês terem uma noção, a Assembleia Universitária, que era no estatuto prevista para se reunir a cada 2 anos, não foi implementada nesses 7 anos de vigência. Então, está lá no estatuto, mas nunca foi convocada a Assembleia Universitária, né? Que é uma assembleia, a exemplo como existe a Assembleia Nacional de Saúde, de Educação, com representantes, etc. e tal, né? Os conselhos consultivos também não foram implementados, à exceção de algumas reuniões do Conselho Social da Vida Universitária,
que é quem lida com as políticas de assistência ao estudante, etc. e tal, entendeu? Só que este conselho, existe uma comissão no Consune que trata disso. Então é um conselho que já se sobrepõe a uma comissão existente no Consune. As competências que foram definidas pelo CONCEP, a gente não sabe até que ponto elas estão sendo implantadas, porque ela perdeu atribuições que foram para os conselhos específicos, mas o CONCEP era para ser extinto, mas foi mantido e foi arranjada essa função de integrar, etc. Mas o CONCEP, eu acho que funciona mais até como uma instância de recursos, de problemas que não são resolvidos no âmbito dos conselhos específicos, que é o CAI e o CAPES, né? Então, há esses questionamentos. Em que medida também questões estratégicas, questões de visão da universidade, de programas, estão sendo objeto de decisão nesses dois conselhos, né? Qual é o peso ainda existente de tarefas operacionais e cartoriais, né? Outra questão que também emerge é isso. Por exemplo, o CAI. O CAI é o Conselho de Ensino. O CAI não existe o reitor e não existe os diretores de unidade, né? Não é o Consune. Mas, por exemplo, ele toma a decisão final sobre a criação de curso. E criação de curso tem impacto em orçamento, tem impacto, não sei o que lá. E é uma decisão que pode ser tomada sem o reitor participar, por exemplo, né? Ele toma decisões, por exemplo, sobre a forma de ingresso do aluno. Toda essa decisão sobre uso do Enem, não uso, etc., é uma decisão tomada no CAI, uma esfera de um conselho nesse nível, né? Que afetam toda a universidade, que não passam pelo Consune, nem passam pelo CONCEP, né? Então essas são algumas questões que eu consegui mapear de conversas e tudo mais, cercando essa estrutura de conselhos que nós passamos a ter com esse estatuto, né, de então, né? Bom, aqui eu vou passar isso, porque eu acho que não é uma coisa, né, quem está aqui eu acho que sabe mais do que eu o negócio, do que é a ideia de governança, né, é de que, eu vou passar isso aqui, né, isso aqui está lá no TCU, né? Quer dizer, governança tem essa função de avaliar, direcionar, monitorar, estabelecer diretrizes, etc. e tal, para a gestão, né? Então, de alguma forma, a gente espera que esses conselhos sejam órgãos fortemente ligados à governança da universidade, né? E esse é outro ponto de dúvida que a gente tem, né? O quanto eles estão cumprindo esse papel, né? Então, basicamente, é para problematizar isso. Então, o que é que nós fizemos? Nós levantamos todas as universidades públicas, os seus estatutos, seus regimentos, analisamos essa estrutura, né, dessas universidades a partir do material que está lá no site da Andifes, né? E nós partimos dessa estrutura aí, de que conselhos existem nessas universidades. O conselho universitário é uma estrutura permanente, constante, todas tem um órgão superior, decisório, com composição muito parecida, né? Mas existem conselhos para fins de fiscalização, conselhos para assuntos administrativos, conselho para assuntos acadêmicos e conselhos para assuntos relacionados à comunidade, sociais, etc. e tal, né? Trabalhando um pouco com essa categoria aí, categorização dos conselhos, né? Então, o Conselho Universitário está presente em todas as universidades, é sempre o órgão de deliberação máxima, sempre está presente reitor, vice-reitor, representantes de discentes, docentes, diretores de unidade de ensino e representações da comunidade acadêmica e de outros setores da sociedade. Então, digamos assim, é a estrutura mais similar em todas as universidades. Quer dizer, não há nenhuma que não tenha ele. Há variações na composição desses conselhos, no número de pessoas, de participantes, mas efetivamente é uma estrutura comum a todas as universidades. Da mesma forma, um conselho para fins de fiscalização também aparece em muitas universidades, né, com o nome de conselho curador, ou conselho de curadores, né? Quase 60% das universidades têm um conselho assim, né? Quem não tem, isso fica como tarefa de parte ou de uma comissão do Consune, né? Mas é uma estrutura também que não tem grandes variações em termos de estruturação e papel, né?
São atividades de natureza econômica, financeira, contábil, patrimonial. Né? A composição básica é formada normalmente por membros internos da universidade, mas também por representantes externos, do MEC e tal. Né? E o que varia é que você tem universidades com menor 5 membros do conselho até 26 membros. Então, o tamanho, o porte varia. Né? Então, nós temos esse conselho, chamado Conselho Curador. Né? Há várias estruturas voltadas para o que chamamos de conselhos de assuntos administrativos, né? E que recebem nomes distintos. 3 universidades chamam conselhos de diretores, 25 universidades chamam conselhos de planejamento e administração, e 6 chamam de conselho de diretor de fundação pela estrutura de fundação. Né? Então, 43% possui apenas um conselho para tratar desses assuntos, mas existem 3 universidades que possuem até 2 conselhos para lidar com assuntos de administração e de gestão. Certo? Vou dirigir só uma pergunta. Quando está ali, conselho de diretor da fundação, vocês nessa análise estão levando, por exemplo, a estrutura de uma fundação da Getúlio Vargas? Não. Só estamos com as universidades públicas, entendeu? Como nós temos algumas universidades que eram fundações, por exemplo, Brasília, tem Fundação Universidade de Brasília. Então, eles ainda têm um conselho diretor da fundação, entendeu? Né? Sergipe também, eu não me lembro agora quais são, entendeu? Mas a gente tem um mapinha com tudo isso, onde é que tem e tal, né? Bom, esses conselhos terminam, né, se diferenciando um pouco, né? Mas, de alguma forma, são instâncias deliberativas, instâncias de planejamento, de concepção, voltadas para a gestão da universidade. Né? Articular a gestão, servindo como assessoria executiva para a administração superior, traçar diretrizes orçamentárias em matérias de humanos, financeiros, infraestrutura, desenvolvimento físico, etc. administrar. Então, no nosso caso, nós, né, não temos um conselho para administração e para gestão. Né? As tarefas de planejamento, orçamento, estão na administração central. Né? E elas são aprovadas no consumo. Né? Nós não temos isso. Então, entre as 30 universidades que possuem pelo menos um conselho voltado para fins administrativos, 27 não possuem um conselho com objetivo de fiscalização. E esse conselho de gestão termina ocupando também aquela tarefa que nós temos aqui com o conselho de curadores. Né? E o conselho de curadores é quem termina aqui analisando orçamento, aprovando, recomendando, aprovando as contas e tudo mais. Né? Bom, conselho para assuntos acadêmicos, aí você vê já uma variabilidade bastante grande entre as universidades. Né? 85 possui pelo menos um conselho voltado para atividades fins da universidade. Né? E você veja aí que 45 universidades têm apenas um conselho, que era o nosso antigo CONCEP. Né? Aí você tem 2 universidades com 2 conselhos, nós na UFBA temos 6 conselhos, lidando com a parte acadêmica, se a gente pegar os conselhos consultivos de vida social, etc e tal. Né? Então a universidade com 4. Né? Temos 9 universidades que nem têm um conselho para isso. Né? Então, isso aí são esses dados que estou mostrando, voltado para esse fim. 9 universidades não têm um conselho específico, o conselho universitário com câmaras específicas para ensino, pesquisa, termina assumindo essa função. Né? 9 possuem 2 ou mais conselhos voltados para essa tal. Né? Em geral, as universidades possuem apenas um conselho, quando existe isso, é conselho de ensino, pesquisa e extensão. Quando existem mais de 2 conselhos, eles assumem várias nomenclaturas: conselho de graduação, de educação profissional, conselho de pós-graduação, conselho de pesquisa, conselho de extensão, sempre uma combinação entre essas atividades fins. Né? Então, né? E as atribuições são basicamente supervisão e coordenação das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Né? A composição varia enormemente, né? O porte, o tamanho desses conselhos varia muito pelas universidades. Né? E quando ele é único, o reitor, assim como aqui, o reitor participa do CONCEP, o vice-reitor e tal. Né?
Então, na UFBA nós temos esses 3 grandes conselhos, né? O CONCEP, do qual participa o reitor, o vice-reitor, o CAI e o Conselho Acadêmico de Ensino, de Pesquisa e Extensão, que é o CAPEX, né? Com essas atribuições, né? E aquele outro tipo de conselho que é relacionado à comunidade, à vida social, eles são presentes em 17 universidades das 63, eles têm um caráter mais consultivo, né? E de apoio às decisões, mas são tratados também como conselhos não deliberativos, né? No nosso caso, nós temos esses 3 conselhos aí: consultivo social, consultivo de aposentados, eméritos e ex-alunos, e o conselho social da vida universitária, né? Então, no geral, quando a gente pega, nós temos que a maior parte das universidades tem 32 universidades têm 3 conselhos, né? Que no geral a estrutura mais comum é um CONSUNE, um CONCEP com os seus nomes específicos, um conselho de curadores, né? E aí nós vamos tendo aí 11 universidades têm 4, 8 universidades têm 5, mas tem 6, 7, e nós estamos ali como 2 universidades que têm o maior número de conselhos no seu estatuto, somos nós e a Federal de São Carlos, né? Temos 8 conselhos previstos no nosso estatuto, né? Então aí nós estamos comparando, ó. Então, e isso é interessante, não se deve ao porte da universidade, porque nós poderíamos pensar assim: uma universidade maior precisa de mais instâncias deliberativas, de mais instâncias colegiadas, né? Vocês vejam, a UFRJ tem 4 conselhos, a UFMG tem 4 conselhos, Rio Grande do Sul tem 3 conselhos, Santa Catarina tem 2 conselhos, Paraná tem 4 conselhos, que são universidades maiores do porte da nossa, né? Então, não há uma associação de que o porte da universidade demandaria, em princípio, uma estrutura de órgãos colegiados superiores mais complexa, mais fragmentada, né? Então, e nós nos igualamos ali com a UFSCar, que tem 8 conselhos, né? Somos as 2 únicas universidades que têm essa estrutura, né? Então aí é só para dizer esse negócio, né? O que eu estou dizendo no gráfico, né? Bom, então a gente queria trazer isso só para um ponto de partida, como eu disse, de reflexão, né? De que uma estrutura que a gente cria e que consolida e que institucionaliza no estatuto, elas não podem ser vistas como coisas rígidas e imutáveis, né? Então a gente tem que estar sempre aberto a avaliar essa experiência, avaliar essa estrutura e verificar se aquele arranjo que naquele momento nos pareceu mais adequado, se ele vem cumprindo as metas, as finalidades pelos quais essa estrutura foi pensada, né? Então o próprio estatuto e o próprio regimento da universidade definem que eles têm que ser revistos em algum momento, né? Porque tem esse caráter um pouco experimental de ver como é que as coisas funcionam, né? Então a nossa ideia é fazer avançar algum diagnóstico, alguma análise, algum estudo que nos permita ver, a partir da lógica até dos próprios conselhos, como é que está sendo esse funcionamento, o que é que isso significa para a universidade. Porque vocês imaginem, por exemplo, um conselho que reúne 36, 40 pessoas e que se reúne sempre, etc e tal. O que é que isso significa de custo, hora de trabalho, de docentes que são afastados de suas atividades para isso, né? E quando a gente imagina, então, que tarefas estão sendo executadas ali? Se são tarefas burocráticas, cartoriais, etc e tal, esse sentimento de perda de recursos é maior ainda. Então, o que nós estamos querendo, digamos assim, propor é abrir essa discussão, né? De modo a gente estudar melhor isso e verificar se isso não é algo que nós temos que colocar no nosso horizonte a médio prazo, a curto ou médio prazo, de algo que precisa ser pensado numa estrutura talvez mais simples, numa estrutura que preserve, né, essa ideia de participação, essa representatividade da comunidade, né, mas que também seja mais econômica, né? Então, basicamente, a ideia é que como é que a gente poderia pensar numa estrutura de órgãos coletivos, órgãos colegiados, fazendo ajustes nessa distribuição, né? Por exemplo,
quer dizer, aquela decisão, como é que um CAI decide implantar um novo curso e o Consune e as implicações financeiras, de recursos, de instalação, etc. e tal. Quem analisa isso? Quem assume? Quer dizer, como é que essas decisões são compatibilizadas nessas diferentes instâncias? Né? Segundo, quanto mais órgãos colegiados deliberativos tem, mais complexa se torna a articulação entre governança e gestão. Né? Mas os gestores têm que se articular com diferentes instâncias para uma decisão. Então a gente tem que pensar nessas coisas também. Né? Então, basicamente, gente, era isso que a gente queria trazer, mais como um estímulo inicial a gente pensar e até ver se isso é um assunto relevante para a gente pensar em termos da estrutura da universidade. Bom, então agora fica aberto aí para a gente conversar um pouco sobre isso. Professor, eu só queria fazer uma observaçãozinha sobre a criação dos cursos, por exemplo, que passam pelo CAI, que em princípio não tem um reitor ali. Eu só queria chamar a atenção que, efetivamente, os cursos, seja de graduação ou pós-graduação, adentram a plenária do CAI para debate somente depois de passar por núcleos internos de cada uma das pró-reitorias. Então, eles passam, são analisados por núcleos da administração central, e só depois de estar tudo acertado, tudo conversado, tudo ok, né? É que vai para o CAI para o debate. Só para chamar a atenção, porque... porque esses processos não aparecem no texto, né? No estatuto, né? De qualquer forma, quando a gente pensa que uma decisão desse porte implica em impactos em várias áreas, né? E que todos os assuntos, digamos assim, mais globais da instituição, de diretrizes, de crescimento, para onde vamos crescer, etc., são fixadas no Consune, de alguma forma isso gera uma certa ambiguidade, né? Quer dizer, por exemplo, o CAI pode aprovar a recomendação que o Consune, por exemplo, analisando sobre outra ótica, possa dizer, tá bom, vamos investir nesse curso novo, etc. Bom, mas isso eu estou dando como um exemplo, que o que a gente sente é o seguinte, nós vamos precisar, caso isso seja uma questão relevante, de estudos complementares, entendeu? Essa foi uma análise, digamos assim, comparativa do número, da estrutura, da complexidade, mas certamente nós vamos ter que ouvir os conselhos, ouvir os membros, né? Porque a gente conhece um pouco das conversas, etc. e tal. Por exemplo, a gente sabe que antigamente era uma conversa, grande parte do tempo no CONCEP era processos que vêm dos colegiados, revalidação de diplomas, percebe? Aí um colegiado depois da graduação, analisa uma dissertação, uma tese, aprova, recomenda, aí vai para o CONCEP emitir um parecer. Porque isso passou por CAI e passou por entendeu? Então, a minha experiência no período que eu fiquei no CAI, que ainda era na gestão da professora Dora, né? Eu fiquei 3 anos ali no CAI como representante da faculdade. E a impressão que me deu, quer dizer, eu não acompanho como está isso hoje, não tenho nenhuma ideia, mas a impressão que me dava é o seguinte, é de que a reforma do Estatuto que foi feita em 2009, ela teve como resultado prático mesmo o esvaziamento do CONCEP, né? Foi isso que a reforma fez, porque isso fez parte de um processo, eu diria assim, político, né? Através do qual a reitoria conseguiu estabelecer um fortalecimento ali inicial do Consune, né? Que capturou algumas das atribuições do CONCEP que se refletiam em problemas que havia em unidades, etc. E o CONCEP, ao perder essas coisas mais importantes, ficou com esse trabalho burocrático e aí criou-se a ideia de transformar cada Câmara, mudando inclusive os pares, né? Mas transformar cada Câmara num conselho. E aí o CONCEP ficou literalmente sem ter o que fazer, porque a parte burocrática desceu, foi para o CAI, foi para o CAPEX, né? E a parte mais política, vamos dizer assim, de política mesmo, foi para o Consune.
E eu me lembro que o professor Adoro fazia um esforço no sentido de ficar inventando pauta para o conceito reunir, porque o conceito que reunia para poder, na verdade, dar uma chancela ao que já tinha sido discutido no CAI. À primeira vista, a ideia que dá é o seguinte: para quê? Vamos acabar. Né? Dá essa ideia. Mas, na verdade, eu acho que precisaria de uma discussão um pouco mais, né, para poder que vá para trás, que vá pegar os fundamentos da reforma que foi feita em 2009. Né? Porque passou-se também a dizer, e aí eu já fico um pouco da minha memória uma outra coisa. Numa das reuniões, aí não é nada institucional da universidade, mas reuniões do chamado grupo da construção coletiva, eu percebi uma aliança completamente acidental, porque os lados dessa aliança eram opostos, inclusive, mas eu via uma afinidade muito grande entre falas de pessoas ligadas à experiência dos movimentos, da experiência dos sindicatos, né? e alguns representantes daquilo que se chama da nata da pesquisa, né? E em comum, Paulo Consune, né? Criticando o Consune como sendo um órgão que burocratiza o processo. Então você passa a ver, embora os pontos de vista desses dois polos fossem muito diferentes entre si, eles tinham em comum a crítica ao CONCEP e falavam para o reitor na linha de que aquilo tinha que ser, de alguma maneira, eu não diria esvaziado, mas que houvesse mais agilidade. E para haver mais agilidade, isso objetivamente significa mais poder à reitoria. Né? Então você passa, na verdade, a amenizar o caráter colegiado de certas decisões em nome da agilidade, seja a agilidade corporativa, seja a agilidade da lógica do insulamento. Né? As duas lógicas, né, se juntam num determinado momento, e com isso eu acho que a gente devia ter muito carinho ao discutir essa questão, entendeu? Porque era preciso pensar num órgão, que eu não sei se é o Consune, eu não sei o que é, mas num órgão que funcionasse realmente como instância política de decisão na universidade. Aquela crítica que se faz muito ao Consune, que vira um balcão, que cada diretor vai cuidar da sua unidade somente, fica ali, entendeu? Mas isso é um problema do funcionamento. Isso não deveria levar, em tese, a você raciocinar que instância deveria ser. Então eu acho que a discussão, eu acho que deveria conectar essas coisas, entendeu? Quer dizer, e tem que ser precedida de uma ideia de qual é a lógica porque uma coisa é você dizer, ó, na minha cabeça, toda vez que você tem que escasseiam, que parece um pouco a preocupação, escasseiam as instâncias colegiadas intermediárias, reforça-se assembleias e reforça-se o polo executivo, o resultado não é muito bom para uma gestão mais, né, coletiva. Né? Une-se a monarquia e a democracia contra a aristocracia, e aí pau, e vira um plebiscito sobre a universidade. Eu acho que é preciso discutir essa questão, né, desse ponto de vista, inclusive, a meu ver, porque eu tenho minhas simpatias pelo consumo que podem ser atávicas, entendeu? Mas, enfim, me preocupa esse tipo de coisa. Quem é que vai, ou se nós vamos ficar dependendo da boa consciência do reitor. Se for um reitor de boa consciência, está tudo bem. Se não for, estamos lascados, entendeu? É isso. Só para, quer dizer, do ponto de vista da administração, me despreocupar em relação a isso. Aliás, essa encomenda à SUPAD é porque a gente considera extremamente importante você, por exemplo, especialmente no caso do CONCEP, né, que está claramente esvaziado, produzir uma discussão para revitalizar o CONCEP. Esse problema hoje você tem nos conselhos superiores, mas todos nós sentimos isso, principalmente nas grandes unidades, nos colegiados, onde não se discute absolutamente nada. Os colegiados, está aqui Ângela, que foi coordenadora de um dos BIs, e você o volume de processos numa unidade que tem 5.000 alunos, né, qualquer movimento institucional do calendário, matrícula, etc., gera centenas de processos.
a passagem para os CPLs era outra centena. Então, a presença da atividade cartorial hoje domina largamente boa parte dos conselhos. E eu acho que sim, é preciso, e eu posso dizer que esses 2 anos quase de gestão tem sido extremamente confortável para a administração poder dividir a dificuldade do enfrentamento desse momento com os conselhos. Não é? A gente tem tido cuidado de questões de vários tipos, né, das mais sensíveis até do cotidiano, de levar para os conselhos. Eu acho que essa é a perspectiva, daí a ideia da SUPAD abrir essa discussão, que a gente considera absolutamente importante, inclusive do ponto de vista do conselho, quanto mais reduzir a atividade cartorial dele, para nós é mais interessante, porque a gente vai ter mais interlocução para discutir política da universidade, que hoje o tempo dedicado a isso na reunião do conselho, aqui talvez só Alexandre tenha participado, não, do CONCEP, né? CAI CONCEP. Mas quem já participou em reunião do conselho sabe que se perde grande parte, seja a discutir questões muito específicas da unidade, são problemas que a unidade tem, e faltar luz, faltar lâmpada, é um problema para a unidade. Mas talvez não seja um problema. No conselho de gestão faz falta. Né? Talvez seja o caso de se pensar nisso, porque não é que faltar a luz ou o tanque está quebrado, ou enfim, qualquer coisa do dia a dia da unidade não seja importante para a unidade. É óbvio que é, mas não sei se consume deva ser o lugar onde você gasta hoje o expediente quase que todo, né, para apresentar demanda desse tipo. Olha, eu tinha 7 seguranças, agora tenho 3 seguranças, e ali o reitor não pode dizer nada, eu vou aumentar de 3 para 7, vai voltar a ser 7, não é ali que se pode discutir isso. Né? Então, só para dizer que a compreensão é de reforço dos órgãos colegiados e, especialmente no caso do CONCEP, para que ele possa voltar a ter a importância. A gente viu agora na discussão do calendário, por conta da necessidade de readequar o calendário acadêmico de maneira que ele, em algum momento, e seja o momento mais breve possível, possa reencontrar o calendário civil. O esvaziamento do CONCEP, a gente sentiu que foi um fator que complicou essa coisa. Por exemplo, é impressionante que a gente não tenha um momento em que os presidentes dos conselhos se encontrem, né? Que possa se conversar e tal. Você praticamente, eles não funcionam quase que de forma estanque. Até que eu queria falar exatamente sobre essa parte de conectar resultados, né, dos conselhos, porque nós vemos que tem uma secretaria dos órgãos colegiados. Essa secretaria é única de todos os órgãos colegiados, só que ela não tem as informações todas ali reunidas, e depois esses presidentes, como o Paulo fala, eles não se sentam para conectar esses resultados. Então, o que é que ocorre? Né? Eu já fui do CONCEP, já fui do CONSUNE. O que é que ocorre? Quando você quer informações de um ou outro, eu não sei, tem que ver o presidente, eles não está. E essas informações, às vezes, até chocam uma com a outra. Então, e tem coisas que eu acho que não. Eu concordo com o Lídio que devia ter um conselho de administração, porque eu agora estou na superintendência, por exemplo, preciso de um conselho deliberativo. Aí o conselho deliberativo vai ser, quem define é o CONSUNE. Então o CONSUNE define a metade do conselho, não define a outra metade. Aí tem que ter uma reunião de uns 6 meses, esperar um tempo para poder ter outra reunião. Quer dizer, coisas que um órgão ligado para uma superintendência, ligado diretamente à reitoria, que poderia ter essas resoluções mais práticas com esse conselho de administração. A comissão permanente de arquivo. Então, precisa dos membros que sejam representativos dos professores de outras unidades. Então, são coisas assim que eu acho que não deveriam, precisam de resultados rápidos, precisa de pessoas que estejam, na verdade, com a concepção do geral da UFBA, para poder definir quem serão as pessoas participantes desses conselhos dentro dos órgãos, entendeu? Então, eu acho que isso é importante. E uma outra coisa também que a gente sente muita falta, por exemplo, dentro da superintendência, eu estou fazendo um regimento interno. Aí eu vou procurar quem para me ajudar dentro da reitoria, né? Você não tem antes de ir para o CONSUNE, você não tem um suporte para fazer. Eu não sou da área jurídica. Aí eu vou pedir ao professor Celso para me dar uma ajuda, o professor Odeio aqui, né? Mas não tem uma coisa. Então, tem tantos conselhos, tantas divisões, mas que nós, às vezes, ficamos sentindo falta
dessa pessoa, ou desse órgão, ou dessa unidade, que nos dê esse amparo assim, mais consistente. Não viram. Giro, bom, Marcos Alban, da Escola de Administração. Eu nunca participei dessas instâncias superiores. Eu fui chefe de departamento, como chefe de departamento participei da congregação da escola. Mas a sensação que eu tenho, a partir dessa visão, enquanto professor, chefe de departamento, membro da congregação da escola, um aluno da UFBA e de outras universidades, a sensação que eu tenho é que a gente tem um sistema, que posso estar totalmente errado, mas um sistema que fazia todo sentido quando nós éramos uma universidade elite, para usar o termo aí como o Paulo colocou. Certo? E a UFBA, boa parte das universidades brasileiras já foram universidade elite. Nós somos hoje uma universidade massa. Nós, se a gente pegar o que era a UFBA na época do magnífico Heitor Edgar Santos, o que é hoje, são coisas completamente diferentes. E a sensação que eu tenho é que essa estrutura de governança via colegiados fazia todo o sentido numa instituição de elite, né? Poucas pessoas, poucos professores, poucos cursos, pouquíssimos alunos. Não é a realidade atual. De fato, o tempo que se perde nesses organismos colegiados é incrível. O tempo que eu fui chefe de departamento, eu ficava abismado como não existe uma hierarquia decisória. Não tem algo que o reitor decide, o coordenador da escola tem que seguir em frente, e a partir daí o colegiado, a partir daí o departamento, a partir daí o professor, o aluno, o funcionário. Não. Tem colegiado de ponta a baixo. Esse troço realmente é muito complicado funcionar dessa forma. Eu acho que é preciso ligou aí? Eu acho que é preciso. Tem que repetir tudo. Eu acho que é preciso uma revisão muito mais radical mesmo dessa história, tá certo? Não dá para a gente ter uma estrutura sem uma hierarquia decisória clara, de cima a baixo, com tantas instâncias colegiadas, né? Só lá dentro da escola a gente tem uma infinidade de departamentos. Agora tem um departamento só, mas estamos criando coisas dentro desse departamento, temos vários colegiados e é uma coisa, o tempo que se perde nisso, a irracionalidade das decisões é assim, visível. Descendo para um nível bem mais baixo, pelo menos na escola de administração, tem uma coisa bem que para mim é muito clara. Enquanto aluno, eu fui membro e durante um período chefe, presidente de diretório acadêmico, que eu via como era uma coisa muito... Enquanto membro do diretório acadêmico, eu participei de colegiado, de departamento da escola politécnica, que eu fiz da graduação, e naquela época o diretório era uma coisa muito mais plural do que é hoje. Hoje nós temos uma nova organização que se chama Empresa Júnior, que está presente em várias das nossas escolas, que é uma coisa muito positiva, mas ela teve um efeito colateral, e que é muito claro, pelo menos lá na escola, que foi que a Empresa Júnior reduziu a pluralidade dentro dos diretórios. Na minha época de diretório, no diretório estavam tanto alunos que estavam preocupados com o mercado de trabalho, a qualidade do laboratório, o padrão de qualidade acadêmica do professor, como estavam lá pessoas que estavam preocupadas com a Revolução Socialista, o combate à ditadura e coisas desse tipo, tá certo? E era muito interessante ter essas duas populações numa única organização.
é visível isso lá na escola de administração, que a empresa júnior dividiu essa pluralidade. E aí você tem uma empresa júnior que está preocupada com o mercado de trabalho, com a qualidade dos professores, enquanto que o diretório, quando ele se forma, está muito mais ligado ao DCE, a única, questões da macropolítica e coisas do tipo. Só que quem tem direito a assento e voz nos colegiados não é a empresa júnior, é só o diretório. E o diretório é o corpo discente que aparece aí em algum lugar seu. É o cara que está querendo saber se o professor está dando aula mesmo, se faz sentido aquele curso, para quem vai ser direcionada a vaga. E esse pessoal, ele não participa hoje das instâncias decisórias. Eu tenho defendido lá na escola que as empresas júniores e outras instituições do gênero passem a ter direito a assento e voz nos órgãos colegiados que existem, porque eles são fundamentais, né, para questionar o desempenho efetivo do professor, o desempenho efetivo da instituição, que tipo de vaga está sendo aberto, se é para o professor, se é para aquela matéria que interessa ou não a comunidade como um todo. Tá? E entendo que isso se junta com a outra questão que para mim é cada vez mais premente. Pelo menos também lá na realidade da escola, é cada vez mais visível que o orçamento do MEC não fecha a conta. Então, surgem instituições paralelas, fundações, outras coisas, que não estão presentes no marco regulatório global da instituição. Como não estão presentes no marco global da instituição, isso acaba sendo uma administração paralela, recursos paralelos, e geram problemas dos mais estapafúrdios, como acabou de acontecer lá com a fundação da Escola de Administração. Desvio de dinheiro, coisas do arco da velha que não poderiam acontecer. Então, é preciso, aí voltando toda a questão econômica que a gente falou da primeira mesa, tá certo? Essas coisas estão na ordem do dia. Não é inevitável que a gente passe a ter parte dos serviços prestados pela universidade pagos. E é inevitável que isso entre dentro do marco de governança, que tenha uma forma clara de como se paga, quem fica, como se distribui. Isso tem que fazer parte dessa história. Né? Não tem como, para que a gente possa evoluir de uma maneira mais coerente. Né? Isso leva a uma outra pressão. Né? Bom, pegando a minha experiência de aluno da UFBA, depois aluno da Fundação Getúlio Vargas, depois aluno da USP, onde eu fiz o doutorado, aluno de uma universidade espanhola, onde eu fiz o pós-doutorado, tem algumas coisas que a gente pode aprender de todas essas instituições. A experiência na Espanha, onde tem universidades públicas, elas não são universalmente gratuitas. Quem pode pagar, paga uma determinada parcela. Quem não paga, tem acesso totalmente gratuito. O mesmo acontece na Fundação Getúlio Vargas. Isso significa que parte dos alunos pagam. E se eles pagam, a relação com ele na cobrança, com a eficiência, com a qualidade do ensino é muito maior. Isso, dado do que está acontecendo com as finanças públicas, terá que acontecer com as universidades federais se elas não quiserem ser completamente sucateadas. Isso terá que ser levado em conta. E nesse sentido, eu achei super interessante o que você colocou aí, mas eu acho que a gente deveria fazer algo similar com fundações. Porque, de fato, nós temos pouquíssimo ou nada a aprender com uma Unifax da vida, tá certo? Mas eu acho que a gente tem muito a aprender com uma Fundação Getúlio Vargas. A forma como se dá a governança, a forma como se dá a distribuição dos recursos, o que é ou não decisão de colegiado ou o que é ou não decisão de um bom secretariado para que o poder executivo possa funcionar aquilo de maneira mais racional. Eu acho que deve evoluir, mas achei super interessante o que você colocou na comparação com as outras universidades. Duas coisas que você falou aqui, eu queria colocar que eu vejo com coisas complicadas, não que a gente não deva discuti-los. Talvez não reduzir o número de órgãos colegiados, mas requalificá-los. Porque hoje, eu volto a dizer, a experiência que eu tenho
tempos na reitoria são órgãos colegiados que não fazem aquilo que deveriam estar fazendo porque ficam completamente submersos num cipoal de processos, etc, etc. Só para você ter ideia, nós suspendemos, quer dizer, o CAIS suspendeu a validação de diplomas, o processo de validação de diplomas, porque as pessoas começaram a entrar no Ministério Público. O processo demorou 2 anos. Né? Aí você vai olhar, tinha 500 processos aproximadamente, esperando. E por quê? Entre outras coisas, porque a UFBA cobra a taxa menor do Brasil, cobra 30% do que a USP cobra, por exemplo. Então vem todo mundo para cá. Então está suspenso. Mas você pode suspender, não resolve o problema, você pode começar a especializar isso. Você pode acabar uma coisa que não entra na minha cabeça. Por que o departamento autorizou a saída de um professor para um curso lá fora? Ele se diplomou lá fora. Supôs que os pares, ao decidir que sim, pode ir, reconhece naquela instituição que está recebendo ele, uma instituição séria, competente, para diplomá-lo. Ele volta com o diploma na mão e faz uma via cruz até que o diploma dele seja... Não é? Quando não... Quando volta, aquele diploma tem que ser validado. Quando não é o absurdo, agora como uma funcionária da universidade, saiu autorizada e tudo, voltou, o parecer no departamento para onde foi enviado o processo dela, disse, não vai reconhecer, porque aquele diploma não vale, enfim, por alguma razão. Então são coisas que você pode... A outra é sobre a questão do pagamento. Né, talvez o grande problema é que as realidades entre o Brasil e a Espanha sejam muito diferentes. Por que eu estou lhe dizendo isso? Qual é o receio, independente de qualquer coisa? Que você passa a ter 2 universidades. Aquela para quem paga e aquela para quem não paga. A gente tem hoje, não estou dizendo que seja assim, mas em alguns momentos sugere isso com os cursos noturnos. Fazê-los com que eles tenham a mesma dignidade de um curso diurno na universidade. Então a gente tem que ter um certo cuidado, porque se uma parte da universidade vai pagar porque pode pagar, e certamente isso é uma coisa que sempre agulhou todo mundo, porque que durante muito tempo as universidades federais, as públicas, né, eram ocupadas por alunos em que, na sua larga maioria, na cidade aqui, por exemplo, vinham dos colégios particulares, enquanto que as outras pessoas não podiam acessar a universidade. Você começa a pagar, se você pode pensar em resolver um problema por um lado, por outro, você pode criar um problema terrível. Né? Vai ter uma universidade bacana, não é? Com ar-condicionado, com professor assim, uma universidade sem essas coisas. A gente tem, às vezes, aqui a impressão que tem curso de primeira e curso de segunda. Não é? E a coisa do noturno diurno, às vezes isso está presente, a gente dialoga intensamente. O movimento estudantil reclama muito disso, mas não só. Colegas vêm lá e dizem, não tem condição, o noturno, aí falta isso, falta aquilo. Então, meu receio é que a gente possa cair nessa situação. Embora eu não tenha nada em absoluto, pelo contrário, eu acho que a universidade tem sim que produzir receita, pode produzir receita, não vejo nenhuma razão para que a universidade não possa atender a determinadas encomendas, desde que isso não faz sentido encomendar alguma coisa dizendo como é que você quer que a encomenda seja entregue. Só olha, eu preciso resolver tal problema, vocês têm competência, produzam a solução, que eu pago por essa solução. Isso vale para várias coisas, vale para os cursos, isso já é feito com muitos cursos que a universidade oferece na área de extensão, etc., cursos que são encomendados, e às vezes também na área de especialização. Então eu acho que meu medo em relação à graduação passa um pouco por aí. Gente, bom dia, eu sou Matheus, sou estudante do bacharelado da disciplina em artes, estou no 3º semestre, e falo aqui não só como estudante da UFBA, mas também como integrante do centro acadêmico, né? Eu estou presente no movimento estudantil também, aqui da universidade, e algumas coisas aqui na discussão me chamaram a atenção e me fizeram vir fazer essa fala. Primeiro que a discussão é interessante do modelo que temos hoje de conselho, de como os órgãos funcionam atualmente aqui na universidade, seja o CONCEP, que eu também tenho essa visão de que é um conselho ainda esvaziado, que é um conselho que precisa ser fortalecido, o CONSUNE, que tem várias demandas e que sigam várias outras demandas através dos alunos, para o CONSUNE que termina não conseguindo debater todas essas demandas, visto que o conselho, o CONSUNE em si, ele demora bastante. E como é que funciona esses colegiados e como é que funciona a direção, a coordenação e tudo mais. Acho, professor, que algumas colocações assim gerais não cabem aqui nessa universidade, sabe? Eu não entendi quando
o senhor pontuou a universidade deixou de ser elite e passou a ser de massa. Eu não entendi essa colocação. E fora essa colocação, ela fora de um contexto aplicado, ela termina sendo um pouco elitista e um pouco racista, vendo a população, o perfil que temos hoje dentro da Universidade Federal da Bahia. O que é bem diferente de 15 anos atrás, por exemplo, sabe? A implantação das cotas nas universidades públicas, ela modificou bastante esse modelo de universidade, e é preciso que reconheçamos isso, sabe? Quando se fala dos diretores acadêmicos das empresas júniores, por exemplo, eu faço parte do diretor acadêmico de artes, e eu faço também da implantação da primeira empresa júnior do bacharelado interdisciplinar. Então, se torna um marco também. E quando você fala dessa pluralidade, acho que não cabe colocar na conta de todos os estudantes as responsabilidades que podem ser cabíveis de orientação por parte dos professores, dos coordenadores de colegiado. Eu sou uma pessoa que aqui na universidade, dentro do meu curso, eu cobro muito, principalmente dentro do IAC. Cobro ao meu diretor, Messias, orientações para os alunos, cobro aos meus coordenadores do colegiado, orientações para os alunos, e como é que isso funciona, como é que isso pode ser passado para o centro acadêmico. Sabe, colocar na conta dos alunos, dizer que o movimento estudantil, que o diretor acadêmico hoje está interessado em políticas, macropolíticas para fora da universidade, e deixa de se preocupar com o próprio curso e com a própria universidade, eu acho um pouco uma falácia, sabe? Acho que isso precisa ser revisto, e se tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de brecha, de uma falta de comunicação, é preciso que também seja orientado esses alunos, para saber como é que eles podem atuar, como é que eles podem se desenvolver, como é que os alunos podem passar as informações para os outros alunos, já que as pessoas se disponibilizam, sabe? Eu não recebo nada para estar aqui na universidade e continuando esse trabalho, mas eu percebo que o meu curso ele tem algumas certas dificuldades. Se eu tenho esse tempo disponível para passar informações para os outros alunos, é importante que eu esteja aqui, mas essa importância também, ela se dá também através de uma orientação. E como é que funciona tudo isso, sabe? É complexo quando a gente coloca essa responsabilidade, esse peso nas costas dos alunos, então nas costas da reitoria, visto que nesses 2 últimos de gestão mudou muito a universidade e vem fazer um trabalho assim que eu julgo ser impecável, porque, por exemplo, a gente consegue ter acesso às pró-reitorias, a gente consegue ter acesso às falas com os pró-reitores e com o reitor, e reuniões que a gente queira pontuar situações adversas aqui da universidade, principalmente agora nessa época que teve a questão de mobilização de segurança pela UFBA, como a universidade ela tratou isso e como ela vem tratando, atendendo a demanda dos alunos. Então acho que cabe fazer pontuações críticas, as críticas devem ser bem feitas, sabe, mas bem específicas também. O que é a responsabilidade da reitoria, o que é a responsabilidade do alunado, o que é a responsabilidade da coordenação acadêmica, porque essa discussão sobre como é que funcionam os conselhos, essa base de hierarquia e qual é a autonomia que cada colegiado e cada coordenação acadêmica vai ter, é importante. Mas é importante também que a gente saiba fazer quais são essas pontas específicas e contextualizar bastante quais são essas críticas, porque senão termina caindo numa colocação geral que pode ser interpretada de outras formas. Bom, então eu acho que preciso colocar geral para que não haja uma interpretação equivocada. A primeira colocação a fazer é que observem que eu não fui contra a participação do diretório, muito pelo contrário. Enquanto membro de diretório, eu participei tanto da macropolítica quanto da questão dos laboratórios e tal. Eu acho super importante a participação de todos os diretórios, sempre me posiciono dessa maneira nas minhas classes. E o que eu estou defendendo é que em algumas unidades, não é em toda a UFBA, e sempre me referi como o exemplo que eu hoje conheço, que é o da Escola de Administração, o diretório acaba muitas vezes não ocorrendo, em parte por causa dessa questão da empresa júnior. Ao dizer isso, não estou dizendo que o diretório não deve existir, mas sim que a empresa júnior deva também fazer parte com assento e voz dos órgãos colegiados. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao que o Miguel colocou, eu concordo plenamente com o receio que ele tem, mas eu tenho outro receio. O meu outro receio é que a gente não consiga manter a qualidade da universidade e a gente
faça com que a gente perca espaço da universidade pública para universidades privadas. Na primeira mesa, que a gente colocou outras questões, foi falada a questão do Colégio Central, como eu coloquei, né? Há um tempo atrás, o Colégio Central era o colégio. Então, estudar no Central era muito mais interessante, importante, abria muito mais portas do que estudar nos Maristas, no Vieira. Na época não existia módulo, oficina ou coisas desse gênero. E nós não tivemos condições de fazer com que o Colégio Central, que naquela época era um colégio que se voltava para uma elite, e aí é preciso especificar em que sentido eu estou colocando o termo elite, né, que ficou claro na primeira mesa a qual me referi, ele hoje se transformou num colégio de massas e perdeu qualidade efetivamente, né? Estudar no Colégio Central anteriormente dava acesso a qualquer universidade do país, dava acesso ao ITA, por exemplo. Conheço alunos do Colégio Central que foram para o ITA. Então, o meu receio é que a gente não tenha condição de manter a qualidade na UFBA a médio e longo prazo. Assim como o meu desejo é que a gente volte a ter a qualidade dos colégios Central, Severino Vieira, ICE e todos os colégios públicos que tem. Esse é um grande desafio nosso. Então, nesse sentido, eu entendo que numa medida em que você vai começar a ter recursos do MEC cada vez menores, infelizmente, não é um desejo meu, mas é um dado da realidade e é algo que ficou meio claro na mesa que antecedeu a essa, eu entendo que é preciso a gente se antecipar a isso e se programar. Em nenhum momento eu penso em 2 universidades, 2 cursos. Me parece que a gente ter políticas afirmativas, a gente está vendo o resultado disso, é extremamente positivo. O meu medo é que a gente possa ter uma situação onde uma classe média abandone a universidade pública como abandonou o Central. É fundamental nós termos a classe média mantendo a universidade pública e termos espaço com política afirmativa para todas as populações, independente de nível social, etnia ou qualquer outra segmentação que se queira ou que se estabeleça na sociedade, né? Ela deve ser plural, democrática em todos os sentidos. Dessa maneira, em nenhum momento, quando eu estou falando que a universidade era antes uma escola de elite, não estou defendendo que a gente volte a ser uma escola de elite. Primeiro porque o elite, no termo que foi utilizado, não era uma elite financeira, era uma elite de poucas pessoas que se interessavam e cursavam a universidade, onde, naquele momento, por questões objetivas, eram também financeiras, mas haviam exceções, brilhantes exceções, né? Como, por exemplo, o professor Milton Santos, né? Então, ele teve a chance de estudar numa escola de elite no momento em que ele cursou, e isso lhe abriu o mundo. E é importante que a universidade, com as políticas afirmativas, tenha condição de manter um ensino de primeira linha para todas as classes sociais e não correr o risco de ser abandonado por uma das classes e a gente perder qualidade de ensino. Em nenhum momento o que eu falei pode e deve ser entendido como um privilégio a quem paga. Ao contrário, é usar quem pode pagar para garantir um ensino de qualidade cada vez melhor para todos, juntamente, portanto, com todas as políticas afirmativas que se desenvolveram com grande sucesso até o momento. Ok. Bom, eu acho que a gente aí tem quase que 2 linhas de debate, né? Eu acho que isso que está sendo discutido é um problema, eu acho, também emergente. Ontem nós tivemos uma apresentação muito interessante do Dilvo Ristoff, onde ele mostrou a transformação das universidades públicas, né? Pegando os questionários que são respondidos pelos alunos que participam do ENAD, e foi mostrando como a universidade foi ficando cada vez mais parda,
cada vez mais trabalhadores, cada vez com mais gente egresso de família que não tinha educação superior. São impressionantes os dados no país como um todo, né, dessa transformação. É lógico que essa transformação, eu entendo, Marco, o que você coloca, né, isso coloca desafios para a universidade imensos, né? E eu lá tive a oportunidade de citar o estudo que nós fizemos lá na SUPAD sobre o desempenho acadêmico de cotistas e não cotistas, né? Então, toda essa discussão de se o ingresso dos cotistas baixa o nível da universidade, a universidade fragiliza, os nossos dados mostram que, grosso modo, desempenho de cotista e não cotista não é diferente, certo? Só para você ter uma ideia, assim, o coeficiente médio dos cotistas é 6,05, o coeficiente médio dos não cotistas é 6,40 e tantos. Quer dizer, essa diferença, que estatisticamente é significativa, não é. No entanto, quando a gente desagrega isso por cursos, nós vamos ter cursos em que os cotistas têm desempenho superior aos não cotistas. E vamos ter cursos em que os cotistas têm um desempenho muito inferior aos não cotistas. Quais são esses cursos? Os cursos que demandam cálculo, matemática, as engenharias, matemática, física, etc. E tal. Então, por exemplo, esse olhar nos mostra assim, nós temos que nos capacitar a superar esse déficit com cálculo desse segmento, entendeu? Então a universidade tem que se preparar, a universidade tem que ter política, não adianta colocar dentro. Não adianta a gente também dizer, está dentro, vai piorar a universidade. Não, porque em muitas áreas os cotistas não têm desempenho superiores aos não cotistas, entendeu? Mas um diagnóstico desse nos diz assim, temos que ter políticas para como é que se diz, suprir essa lacuna, né? Então, o que é que nós vamos fazer com essa formação deficiente que aí vem da escola pública em matemática, cálculo, estatística e acompanhamentada? Para os cotistas que vão para essas áreas, isso se transforma em repetência, em evasão, em desempenho inferior. E aí o desempenho é grande. Então, eu acho que isso é um problema que a gente tem que enfrentar. Outro problema é o fato da universidade crescer e ter dado esse salto de tamanho, né? Isso significa que a gente precisa de uma estrutura mais complexa. Eu queria dizer a vocês o seguinte, nós estamos pegando essa questão dos órgãos colegiados porque delimitação, né? Pegamos esse problema, tá? Mas os problemas de estrutura da universidade não são só esses problemas de órgão colegiado, né? Por exemplo, nós temos um estatuto que faculta as unidades de ensino se estruturarem como departamentos ou outros arranjos que não sejam departamentos. Então, isso é um caso raro, eu não sei se na literatura existirá outro, de uma instituição que pode ter uma estrutura de órgãos básicos que organiza aquele servidor fundamental, que é o professor, digamos assim, que é responsável pela atividade fim, diferente, entendeu? E que implicações isso tem na gestão. Então, o que é que nós estamos vendo? A ideia de núcleos tem sido absorvida de forma completamente diferente pelas unidades. E o Consune tem uma comissão de normas com a qual nós vamos conversar, eles não têm parâmetro para dizer qual é a melhor estrutura. Os arranjos de núcleos são os mais diversos e os regimentos chegam lá das formas mais diferentes, entendeu? Então, por exemplo, tem outros problemas de estrutura que a gente tem que dizer. O que é que núcleos ganha em termos comparativos com os antigos departamentos? Ganha alguma coisa? Por que nós temos essa estrutura diferente? Então, imagine isso em termos até dos sistemas de gerenciamento da universidade, sistemas acadêmicos, entendeu? Para alguns, o departamento é um fantasma, é um órgão só de lotação, não tem vida real de departamento. Para outros, o departamento é um só, como vocês, que termina sendo, aí vocês vão tendo que encontrar outras formas de se estruturar e organizar para dar conta das tarefas, da missão acadêmica, né? Então, nós temos outros problemas que eu acho que são também muito graves, né? Nós fizemos agora um diagnóstico, estamos tentando trabalhar com isso. Nós temos uma estrutura completamente caótica em termos dos sistemas.
Nós temos N órgãos que não existem, que estão num sistema, órgãos com nomes diferentes. É terrível a nossa situação em termos de estrutura. O que nos leva a dizer o seguinte: será que se nós não tivéssemos um conselho de gestão, esses assuntos não estariam sendo olhados com mais cuidado, com mais atenção? Né? Nós agora, lá na SUPAD, estamos com essa tarefa, mas é uma tarefa monstruosa, entendeu? Estamos fazendo uma limpeza, que assim, órgãos que foram criados, tudo isso está lá nos sistemas. Então, o sistema que está no CIPAC é um sistema que está o sistema que está no CIAC é outro, os nomes são diferentes, entendeu? E aí vem o seguinte: você tem um gestor que cria um órgão, que cria um negócio dele lá dentro, entendeu? Cria uma coordenação, não está no estatuto, não está no regime da reitoria. Ele cria, ele vai numa portaria e cria, entendeu? Então nós vivemos uma certa harmonia nessa questão da estruturação da universidade como um todo, né? Mas o nosso foco aqui com os colegiados é que eu acho assim, sem dúvida não há nenhuma preocupação, nenhuma ideia de enfraquecer esses órgãos colegiados, no sentido de que nós temos toda uma tradição, né, de que esses órgãos colegiados, que a gente precisa dessa diversidade, é até coerente com a noção de universidade, né? De que a gente precisa ter órgãos colegiados que ajudem as decisões, planejar e tal. Mas, efetivamente, a nossa tradição também burocrática é tão forte que a gente pega esses órgãos e tira a razão de ser, deles serem instâncias. Por exemplo, o que é que acontece nos colegiados de curso? Será que se nós fizermos um estudo, uma pesquisa, quais são os colegiados que conseguem efetivamente pensar aquele curso, pensar o profissional que está sendo formado, pensar como é que está sendo a transição dele para o mundo do trabalho, ajustar, atualizar as coisas? O colegiado vive consumido em burocracia, matrícula. Quando isso se junta com a nossa carência de pessoal, dificuldades, é o pobre do coordenador que fica ali o tempo todo. E aí vai criar o NDE. Hã? E aí cria o NDE. Pois é, aí cria o NDE. Então repare como a gente fica nessa, né? Bom, então esse é o desafio que a gente tem, né? Lógico que não existe horizonte, solução a curto prazo, tal, mas que é um fenômeno que a gente precisa sentar como universidade e pensar com mais cuidado, entendeu? As pessoas não lêem o regimento e os estatutos da universidade. Se lessem o estatuto, o regimento geral da universidade, iam ver que esses núcleos foram criados com o sentido de não serem permanentes. Dava uma flexibilidade ao gestor de criar um núcleo que fosse necessário naquele momento e acabar naquele núcleo. E aí não começaram a criar dentro da estrutura os núcleos de verdade. Quando tem um reconhecimento do curso, absurdo. Querem saber do departamento. Pontua, quer dizer, o curso que não tem núcleo assim, estrutura. Não pontua, exatamente. Zero. Exatamente. Né? Agora você repare, por que isso? Por que isso? Olha bem, porque nós temos um sistema de regulação que atende a um sistema de ensino, a uma tal, em que a maioria é instituição privada, e a existência de um núcleo de docente estruturante é para que a instituição privada não contrate apenas um professor de 40 horas para ficar ali coordenando, fazendo tudo sozinho, e o restante de professor seja holista e vai lá dar aula, né? Mas desconsidera que nós já temos um colegiado. Eu sempre defendi que o nosso núcleo estruturante é o nosso colegiado de curso. Não tem por que criar uma nova. Vamos dizer isso, normatizar. Na universidade, o núcleo docente estruturante é o colegiado de curso, que são representantes de diferentes matérias, diferentes campos, etc. Então não tem por que não ser esse. Isso é uma exigência que foi feita para as instituições privadas. Entendeu? Mas a gente se vale dessa exigência da privada porque o nosso colegiado está atulhado, exatamente, porque não dá conta dessa função de pensar reflexivo, entendeu? Então, quer dizer, nós temos esse problema em todos os níveis, né? E que eu acredito que, para a gente pensar na nossa missão, na nossa efetividade, na qualidade das coisas, nós temos que olhar para essa questão de estrutura, porque isso tem impacto na gestão, né? Tem impacto na qualidade. Então, esse é o desafio que eu acho que a gente tem pela frente, né? De ver aí como estudar melhor essa situação, como fazer um diagnóstico talvez agora mais cuidadoso disso, né? Eu acho que talvez a gente parta para fazer um estudo mais aprofundado, não um levantamento assim tão superficial, né, dos problemas que a gente tem com essa estrutura atual.
Mais alguém quer falar? Boa tarde já? Bom dia a todos, eu sou Igor Yuri, do Bacharelado em Artes. Quando eu estava vendo aquela discussão de elite na educação e massa, isso me fez lembrar uma coisa. Eu vou só contar uma história. Professor José Rodrigues Mal Júnior é um historiador que tem lá em São Paulo, né? Ele foi do movimento punk e fez doutorado na USP. Ele estava reportando uma situação, né, falando sobre a educação no Brasil, e ele falava que os problemas da educação no Brasil, ele foi até um pouco irônico, não é uma incompetência de uma cúpula elitista, capitalista, selvagem. Ele falou que é a competência. Por que a competência? Ele citou o exemplo do Haiti, que era Santo Domingues, e que teve o Haiti teve um escravo negro que teve acesso à alfabetização, leu clássicos do Iluminismo, e lendo clássicos do Iluminismo, ele se mobilizou e conseguiu fazer a revolução no Haiti. E aí o que é que o professor José Rodrigues Mal fala? Isso, que uma elite, uma cúpula, quer ver a população afastada da educação. Aí ele cita esse caso do Santo Domingos. Eu queria falar um negócio aí, porque tem coisas que não dá para não falar. Olha, como é seu nome? Igor ou Yuri? Ou os dois. Igor, é o seguinte, rapaz, é porque quando bateu numa coisa assim que é um pouco meu calo, né? Eu sou professor desse negócio lá, discussão de teoria das elites, essa coisa toda. Repare, quem puxou essa conversa de elite aqui fui eu, na primeira mesa, né? Nós seremos, espero que a universidade seja e se mantenha como uma elite intelectual da sociedade. Esse é o sentido de haver universidade, ao contrário, não precisa ter. E uma sociedade democrática é a sociedade que dá acesso a todas as pessoas, independentemente da posição que tenham na estrutura de renda, na estrutura social, a uma posição de elite intelectual ou cultural da sociedade. Uma sociedade democrática é uma sociedade que permite que não é possível confundir nas sociedades não democráticas, nas sociedades aristocráticas, a elite econômica, a elite cultural, a elite política são formadas pelas mesmas pessoas. Na verdade, é uma elite do poder, um grupo só que manda em tudo. Que são os mais ricos, que são os mais poderosos do ponto de vista político, que são os que têm mais prestígio social, que são aqueles que fazem ciência. Numa sociedade democrática não é para acabar com elites. A sociedade democrática é para permitir que as elites sejam penetradas pelas pessoas que são das mais diversas camadas e classes sociais. E o que vai decidir se eu ou você vai ser elite intelectual é o mérito que eu ou você terá na hora de chegar à universidade lá, havendo condições mais ou menos equânimes, que não vai ser completamente iguais também, porque isso depende de uma coisa que está atrás de nós, que é a economia, né? Não é igualdade absoluta, né? Mas que você tenha que a universidade não produza novos fatores de desigualdade. Esse é o sentido quando se fala. E quando o Marcos levanta essa questão, rapaz, isso é uma coisa muito objetiva. Qual é a situação? Se nós estamos num regime político que precisa de eleição, que precisa de voto, e, portanto, eu não creio que nesse regime democrático as instâncias decisórias finais, políticas, Congresso, as leis, né, ignore a pressão que vem de baixo para continuar a ter acesso. Não vai ignorar. Isso é um processo que veio para ficar e não retorna. Agora, a preocupação de Marco, que é minha também, é a seguinte:
pode chegar um momento em que na hora, quando o dinheiro encurtou, né, não tem dinheiro mais para financiar, isso não será financiado pelo Estado completamente, só pelo Estado. Porque quando não houver o dinheiro para fazer isso, a opção do sistema político tende a ser, para continuar dando acesso, né, tirar o dinheiro que faz disso uma universidade. Você não vai ter recurso para fazer pesquisa, você não vai ter recurso para ter bolsa, você vai ter dinheiro para ter coisas que diferenciam isso aqui de uma escola, de um escolão. E aí o que vai acontecer? O velho movimento que aconteceu no ensino médio. As camadas da sociedade que têm recursos econômicos vão dar um tchau para isso aqui, vão construir boas universidades privadas para estudar e o povo vai ficar metido dentro de uma sucata. Entendeu? Vai bater na porta para entrar, vai arrombar a porta, vão deixar entrar todo mundo e vai virar sucata. Então, antes que isso aconteça, é importante que a gente discuta realisticamente e jogando e deixando do lado de fora coisas que nunca podem acontecer na universidade, que é você ter vetos a termos, palavras. Não se pode falar desse assunto. Por que não se pode? Não! Se não puder falar de algum assunto, seja qual for, elite, seja, isso vai deixando de ser universidade. Então eu quero dizer isso, que não existe na fala de Marco, nem na minha, nenhum sentido de dar a palavra, como pode dizer assim, massificou, não quer dizer outra coisa senão que ela se transformou num lugar onde a maioria da população pode entrar. E não apenas um reduto de elite. Eu me acostumei, porque eu estudei escola pública, 61 anos. Meus amigos da minha geração, né? Você da sua também. Porque no meu tempo a escola pública era boa. Né? No meu tempo a escola pública era de qualidade, agora é preciou. O problema é que o desafio nosso, não é agora, é de 20, 30 anos para cá, é dar qualidade a uma escola com educação de massa. Quando lá não é a mesma coisa, não pode funcionar como funcionava o Central ou o ICEA no nosso tempo. Porque no ICEA, que era um colégio que eu estudei, que ficava no Barbalho, coladinho na Liberdade, na minha sala, a maioria dos alunos morava no Barbalho, no Lanado, no Nazaré, no Macaúba, e o pessoal que morava lá, do São Caetano, ou na Liberdade, entrava quando era gente da censora, da merendeira, que pegava, dava o nome da pessoa e a diretora da escola botava. Isso era uma escola pública. Era assim. Então isso é um avanço imenso que nós vivemos no Brasil, imenso, mas que pode se transformar em pó se nós não formos capazes de produzir iniciativas, usar a autonomia que a universidade tem para decidir como ela vai produzir formas de financiamento complementares, não é para deixar de cobrar, inclusive para poder cobrar que o recurso venha para a educação. Isso vai ser mais fácil de encontrar apoio social para isso se a universidade estiver funcionando bem. Se a universidade não tiver que a cada 2 ou 3 anos parar 4 meses, porque não está funcionando as coisas. Aí a sociedade vai ouvir o discurso dos inimigos disso aqui, que é o discurso que isso aqui só serve para fazer política, para dar cabide de emprego, etc. É isso que eu estou dizendo, rapaz. Sair do umbigo não vai ser um bom lugar para a gente olhar para resolver o problema. Temos que estar antenado o tempo todo para o que estão pensando de nós lá fora. Porque se lá fora consolidar a ideia de que isto aqui é um lugar para recrutar militante e dar emprego, e que não, se essa é falsa essa ideia, sabemos que é falsa, mas ideias falsas viram verdade quando estão incrustadas na cabeça da sociedade. E aí não tem futuro. Cada um vai procurar seu jeito, não vai dar. Desculpa, eu entrei aí, não estou zangado não, eu estou com uma paralisia facial, que a gente fica assim, viu? Pode dar a impressão que eu estou...
dia. Meu nome é Isabel, eu sou servidora aqui da UFBA e a fala dos professores é muito bem-vinda, no sentido de não que ela apoia o meu pensamento, não que ela delastra o meu pensamento apenas, mas que ela também nos incita a pensar no controverso. Né? Eu tenho uma visão de mundo e a universidade, para mim, se insere nessa visão de mundo e você nos traz outra visão e a primeira ideia nossa é chega para lá. É igual quando você estava falando que eu disse, meu amigo, para mim, fora Temer é decisivo. Não tem outra... Fale de Dilma como é fora Temer. Então, assim, a ideia de que não é que a gente tem que rechaçar de início, mas também buscar o que dessa fala que vocês trazem é importante para ser inserida na nossa, para que construímos também. Somos universidade. Né? Então, ontem, a gente tem históricos. Ontem o professor Dilvo trouxe um dado de que nós, enquanto universidades federais, somos apenas responsáveis por 15% dos formados no Brasil. Então, quando o senhor traz a ideia de que somos uma elite intelectual e que é necessário que a gente mantenha essa ideologia, digamos assim, porque senão a gente perde nosso lugar no mundo e nos transformamos em algo para o mercado. E ao mesmo tempo, quando ele traz a visão de que é necessário que manter a classe média na universidade, aí a gente sempre para pensar o objetivo da classe média. Porque a ideia do esvaziamento da escola pública, eu fui formada por... Os meus professores todos eram da escola pública. E falavam muito bem do Central, e falavam muito bem do ICEA, e pela visão de mundo que eles tinham, que eles traziam em aula, foi uma educação muito boa. Entendeu? Então... Eu também fui formado na escola. Olha, nós já não vou assim, daqui a pouco vou pensar que a gente tem mais idade do que tem. Nós já estava assim, meio dos anos 60, já não era assim tão boa. Já tinha sido melhor antes. Porque se conversar com alguém que tem 70 anos, vai achar melhor. Não é à toa quando a gente olha o histórico de nossos políticos, a maioria deles vieram de escola pública e de universidade pública. Então, era para formar realmente uma elite intelectual. Concordo com a ideia de que, independente do meio em que venham as pessoas, é necessário que ela venha de diferentes meios. Não apenas de quem detém o poder econômico, não apenas de quem já detém o poder intelectual, mas também de outros meios, mesmo que não detenha nada de poder econômico, mas que consiga se formar para ser, concordo plenamente. O meu discurso, no caso, é em questão... Essa classe média, ela não quer se misturar. Então, quando você abre a universidade para quem não tinha acesso a ela, a primeira ideia da classe média é: vou sair daqui. Aqui já não é bom para mim. Nem sempre foi assim. É isso que eu Mas é onde eu quero chegar. Olha, todas as vezes que a classe média e o povo estiveram próximos, o resultado político foi mais democracia. Todas as vezes em que a classe média se apartou do povo, o resultado foi menos democracia. Isso, uma das principais pilares da política do regime militar foi exatamente isso. Quer dizer, permitir dar à classe média os incentivos, os estímulos para se distinguir do conjunto do povo. Porque essa coalizão, antes de 64, né, foi uma coalizão que levou a um conjunto de mudanças, de reformas, etc. Isso foi reconectado durante a transição democrática. Essa coalizão na sociedade civil se restabeleceu. Nós víamos nas campanhas diretas, nós víamos antes das lutas todas da rua, você vê de novo essa distinção diminuir. E o problema é que um dos efeitos colaterais das mudanças positivas que tivemos nos últimos tempos é que elas foram introduzidas com a lógica justa da reparação, da afirmação, mas numa perspectiva exclusiva de mercado. E a questão daquilo que imantava essa unidade foi, ao contrário, essa demonização da classe média leva também a um processo reativo, e hoje você tem razão.
grandes estratos da classe média não querem, né? Mas essa é uma luta, eu acho que essa é uma luta política. A luta de aproximar a classe média do povo, entendeu? Trabalhar na linha da separação é trabalhar contra a democracia. Isso é uma convicção assim, que eu adquiri um pouco de ter olhado. Quanto mais ela se separa, mais, e portanto, se a classe média sair, é nessa direção, eu acho que o Marcos também fala, se a classe média sair da universidade, ela ficará sendo uma universidade menos democrática. Porque vai acontecer, é que vai entrar para aqui as populações que têm necessidades mais emergenciais de ter um diploma, tá certo? E, portanto, vão se submeter a um processo de formação, entendeu? Movido por essa necessidade. E é importante que as pessoas do povo que estão entrando na universidade, elas não apenas tenham, como mantenham a interlocução com essas sensibilidades que vêm de outros quadrantes da sociedade, que já podem ter mais liberdade em relação às necessidades. Está entendendo? Esse contato é absolutamente imprescindível para que a democracia avance e não se fique só na política, ela consiga ser também na democracia no plano social. Desculpe, eu disse que era uma janelinha, mas não foi um janelão, mas porque esse assunto é um assunto que a gente não pode tirar. Tem que ter uma mesa para isso. Correto. Então, essa ideia, se somos uma elite intelectual, devemos, então, em tese, ter uma noção de como fazer a junção dessas duas que em teoria não querem se misturar. Porque ontem, quando o professor Gildo trouxe os dados dele, ele trazia que os mais ricos, nos dados deles, aqueles que tinham acima de 10 salários mínimos, o esvaziamento que eles tiveram das universidades federais como um todo, e mais ainda entre aqueles que tinham acima de 30 saláriros mínimos. Aí eu ficava toda hora me perguntando, onde se essas pessoas... Não, mas entenda, eu estou trazendo a classe alta para te falar da classe média. A minha angústia na hora que ele falava é dizer assim, se são as universidades federais e essa classe alta não está mais na Universidade Federal, onde é que eles estão? Então, a lógica é para essa classe média. A classe média tende a fazer a mesma coisa e, ao mesmo tempo, a gente precisa mantê-la aqui. Ela não pode. Mas... Não, que eu estava ontem, só para... você está dizendo, eu estava ontem assim. Nesse momento que o professor falou isso, quer dizer, a ideia dele não é que as elites estão saindo da escola pública. Pelo contrário, é que entraram mais pessoas de outros segmentos e diminuíram a participação das elites. A universidade não diminuiu, a universidade cresceu. O número de vagas aumentou. O que ele estava querendo mostrar é que a universidade pública está sendo crescentemente, com tendência, crescentemente permeada por esses outros estratos de renda mais baixos. Né? É relativo isso. A outra coisa importante que aí, só para que ele mostrou, e aí eu acho que é um desafio enorme para a universidade pública, só para reforçar, é que ele mostra que dessa presença das universidades públicas, né, ela não, que é crescente, ela ainda não rivaliza e não supera a oferta privada particular de vagas no ensino superior. Né? Mas, no entanto, o que ele chamou a atenção de muito interessante, né, a participação do Estado brasileiro na educação superior se mantém de forma inegável, porque mais de 50% das vagas nas particulares são financiadas via FIES. Então, veja, a política pública, a seleção privada, ela se mantém nisso. Né? O problema, por que será que mais de 50% das vagas nas particulares são FIES? FIES é aquele outro problema. Por quê? Porque essas pessoas do povo, estão tendo de ir para as universidades privadas. Talvez porque a estrutura das públicas não permite que uma pessoa consiga ir trabalho com ensino superior. Isso é um grande desafio. Isso é um grande desafio, você sabe disso. Quer dizer, como é que você a peneira das universidades se você não tem turnos regulares que o trabalho tem, mas turnos regulares na universidade pública? Se você não tem os cursos noturnos na universidade pública.
Se a gente não tem uma hierarquia de comando que diga, professor, você tem que ter aula de manhã, de tarde, de noite. Não posso. Quem tem que ter flexibilidade? Não quero aula às 7 horas da manhã. Não posso, não moro longe. Aula à noite, a universidade não tem segurança. Eu sou professora dessa universidade há mais de 20 anos, me respeitem. É ilógica isso que a gente ouve. Mas é como você diz, não temos um órgão diretivo que impunha de certa maneira. Porque essa coisa que o Marcos tinha levantado sobre, eu estou entendendo perfeitamente. Por exemplo, embaixo, quer dizer, nos órgãos, nos colegiados, nos departamentos, quer dizer, quando você inflaciona de colegiado, tudo, esse negócio para. Você precisa. A minha outra questão da fala era em relação a isso. A loja do colegiado, eu acho que é uma coisa que tem que ser preservada para a administração central da universidade, mas não quer dizer que não tenha nas faculdades, claro que tem que ter, mas ela não pode proliferar com a mesma intensidade de cima a baixo, porque senão não anda a instituição. Ela precisa garantir que os colegiados estejam em cima das decisões mais importantes e que o poder de para não virar um poder do imperador. Entendeu? Porque o imperador é claro, você volta para a Assembleia, quer dizer, isso é da ciência política também, né? Quanto maior a quantidade de gente no lugar, mais gente vota, mas menos gente participa. Né? Se você, aqui está conversando assim, se esse auditório estivesse cheio aqui, a gente não ia ter condição de discutir desse nível que ele está discutindo. Né? Porque as decisões mais importantes, elas precisam ser tomadas. Agora, para que existe a representação? Existe para poder isso refletir algum nível de participação indireta de todos. Mas, ultimamente, está se demonizando a representação. Que a representação é o mal, que é tudo democracia direta. A democracia direta é o quê? É cada pessoa ficar dentro de si, tentando agir de acordo com o que ela pensa. A representação obriga a que quem representa e quem é representado tem que sair de si, entendeu? Tem que ir para lá e dizer assim, olha, eu não vou votar no que eu quero não, porque o cardápio não tem quem eu quero, então eu vou escolher aquele que é mais próximo. Então você já sai do seu individualismo para ir para lá. E o representante, todo mundo fica criticando, porque faz um diálogo. Claro que tem que fazer diálogo. Se cada político fosse ser, nascer na público, que é dentro de casa, nós estávamos lascados mais ainda. Né? Quer dizer, tem que ter o papel dele no mundo público, não pode ser igual ao que ele tem, porque ele é outra pessoa quando ele vira representante. Eu acho que a gente tem uma possibilidade, porque já saiu, isso eu não quis dizer de maneira alguma que há algum tipo de política no sentido de esvaziar. Agora, eu sei que há sim cultura aqui na universidade, de dois lugares completamente diferentes, querendo esvaziar isso. Que é a nossa cultura de querer o imperador, certo? Contanto que eu esteja perto dele. Se eu ficar longe dele, eu vou levar o imperador. Troca o imperador, você ficar do meu lado. Então, de um lado, você tem o pessoal dos grupos de pesquisa mais consolidados, que acham que é melhor conversar com o reitor, que o reitor vai respeitar ele, do que ter que passar o seu negócio por um colegiado, por um consultor, certo? Então ele vai preferir conversar direto, bota no ouvido do reitor. E a mesma lógica que, infelizmente, os sindicatos têm. Porque eles preferem, eles vão fazer a pressão em cima do reitor lá direto e acham que o consumo e os conselhos são uma aristocracia que está querendo. Então é preciso entender que nesse nível de decisão é importante, agora eu concordo com você, você tem que enxugar, tem que diminuir o número, né? Diminuir o número de conselhos e o número de pessoas dentro do conselho, entendeu? Para poder você criar condições realmente de uma discussão colegiada. E as representações. A Marilena Jaúri falou sobre isso muito bem, né? Essa questão de derrubar essa elite e dizer, inclusive, que essa classe média quase que nem existe. Só que eu acho que ela fez o contrário de mim. Né? Ela disse que a classe média. A Marilena Jaúri disse que a classe média ela tem um sonho é chegar à classe alta, tem um pesadelo que é perder o status e cair para... Em relação aos conselhos, eu queria
falar em relação a duas coisas. Sensibilização e procedimento. Eu nunca estive numa reunião de um conselho aqui da UFBA, mas ouvindo a fala de vocês sobre o esvaziamento dos conselhos e a disputa interna que há dentro de cada um querendo sua opinião, defender ou reclamar da sua unidade, etc., e acaba levando tempo, eu lembrei muito das que eu assisto do Tribunal de Contas. Você chega numa reunião deliberativa do Tribunal de Contas, são 7 conselheiros. E eles têm horário para começar, horário para terminar e toda uma pauta de demanda para ser discutida naquele dia. Praticamente é um rito que tem hora para tudo. Você tem tempo de fala decidida, você não pode ficar... Se você der fala a um diretor de unidade que ele vai trazer todas as suas questões, lá, que eram 7 seguranças e agora tem 3, e ele toma o espaço de deliberação daquele conselho, trazendo essa angústia própria, que talvez ali não fosse o espaço, acaba com a reunião do conselho. E isso é a questão de procedimento, não é? E a outra questão é a sensibilização. O conselho ele deve ter um fluxo de pessoas muito grande, porque ele não deve, a pessoa que vai estar não deve ter 2 ou 4 anos de permanência, não é isso? E, então a gente não pode acreditar ou ter achar que todos têm bom senso para ler o regimento, ler o estatuto e saber o que para que serve aquele conselho. Então é preciso uma sensibilização permanente. Olha, isso aqui é para isso, a gente vai discutir dessa maneira, porque é esse o objetivo. E não eu, como diretora de unidade, acreditando que eu não tô conseguindo ser ouvida, eu aproveitar desse espaço do conselho para trazer as minhas questões. Agora, Paulo está falando de imaginação e são tudo. Eu estou dizendo que você falou de criar imperadores. Foi isso que eu falei. Gente, bom, avançando um pouco aí na hora, né? Obrigado a vocês, foi ótimo contar aqui com a presença de vocês, eu não tinha expectativa. E de qualquer forma, a nossa ideia é essa, vamos ver se a gente abre essa discussão no âmbito da gestão da universidade, entendeu? Para produzir mais informação, mais diagnóstico, né? Para lidar com essa situação complexa aí, porque de fato o nosso diagnóstico inicial é que a gente precisa tocar nesse negócio e que essa estrutura aí precisa ser repensada, seja em termos de número, seja em termos de tamanho, seja em termos de funcionalidade, de atribuições, né? Para a gente caminhar aí para uma estrutura mais racional. Todas as informações conectadas para acesso. Tá bom, gente. Obrigado aí a vocês.